Fala, amigos! Muito bom dia! Começando o nosso Café com Leão deste sabadão, final de semana sem jogos do Vitória. É bom que descansa, né? A mente não se estressa e o Vitória vai se preparando para o Bavi de quinta-feira. Mas nós vamos falar nesse programa de hoje da situação de Wellington Rato. Meus amigos, o jogador foi contratado, entre aspas, né? A peso de ouro, salário altíssimo, está no Goiás, mas o Goiás, ao contrário do que se pensava, corre risco de não subir para a Série A. E o que é que isso pode interferir para o Vitória? Pode interferir muita coisa, porque essa bomba pode voltar e o prejuízo é enorme. Eu vou te explicar por quê. Não é só salário, não. Lembra que o Vitória comprou o Rato por 5 milhões? Pois é. Tem parte dessa história aí que eu preciso te falar. Eu quero falar também. Aí foi uma contratação ruim, né? Eu quero falar também do Aitor Cantalapedra. Jogador chegou, ninguém dava nada, só tinha aquela banca, né? Barcelona. E de repente se tornou ele e mais 3 as melhores contratações do ano. É cedo, é verdade, mas ele vem mostrando serviço. Outra coisa, o filho de Oswaldo acaba de assinar contrato com o Vitória para o Sub-11. Vamos falar sobre isso. E sobre o pai do filho do Oswaldo, que é o Oswaldo. Por que ele não está rendendo mais tanto como deveria? E ele merece ficar no Vitória pro ano que vem, independente se na Série A ou na Série B? Vamos trazer alguns números e falar sobre isso, porque já foi dito lá atrás que ele iria se aposentar, não se sabe se esse ano, e iria ganhar um cargo no Vitória. Você seria a favor disso? Romarinho. Por que Romarinho não joga, hein, velho? Por que Romarinho não rende? E você fala assim, o contrato dele acaba no final do ano, Marcos? Acaba não. Vamos falar sobre tudo isso, tá? Aqui deu um pitaco das manchetes no oferecimento de Uniagro, 20 anos de campo, na fazenda, no estádio Agro, em todos os campos. Bet da sorte, a sua felicidade é aqui. Aponte a tela aqui, ó, do celular. Faça o seu cadastro na Bet da sorte. Ainda que você não vá apostar nada, faça aqui seu cadastro. Tá bom, gente? Porque vem coisa boa pela frente, mas só pode apostar quem é maior de 18 anos, ok? Bom, vou pedir para você deixar o seu like e para você também se inscrever aqui no canal, porque é importante para o nosso trabalho continuar, né? Tem gente que não se inscreve de jeito nenhum. É uma dificuldade tremenda. Meu amigo. Vamos começar por quem? Romarinho. Tem contrato até junho de 26. O jogador, gente, apesar de ter entrado em campo 5 jogos pelo Vitória, ele só tem 121 minutos. Ou seja, é uma partida e alguns minutinhos. Será que isso está atrapalhando o rendimento de Romarinho? O que você acha? Falta minutagem? Falta interesse da parte dele? Falta entrega? Será que ele não está feliz no Vitória? Falta se readaptar ao futebol brasileiro? Será que o Romarinho pode vingar? É a pergunta que eu deixo para você. E já falar do contraponto, né? Que é o Aitor Cantalapedra. O jogador, em 8 jogos, mas não são 8 jogos completos,
Só para você entender, ele entrou em campo 527 minutos. Isso daria em média quase 6 jogos completos. Ele tem 2 gols e 2 assistências. Vem se tornando uma das melhores contratações do ano, pelo menos com perspectiva disso. E ao meu ver, junto com o Baralhas, com o Kaiser e com o Gabriel Vasconcelos também, foram as melhores contratações do Vitória. Só que o Gabriel foi pro Sport e está fazendo uma excelente Série A. Por falar no Gabriel, ele tem contrato com o Vitória até 28. Está emprestado ao Sport. Se o Sport não pagar a multa, que tem passe estipulado, né? Já tô ouvindo um zum pelo lado de Recife, que o Sport pode ficar com ele. Mas se não pagar, o jogador vai ter que voltar. O Vitória pretende vender Lucas Arcanjo, então o Gabriel vai ser o goleiro do Vitória no ano que vem. Se cair para a Série B, não sei se o Gabriel quer voltar. E muito menos ficar no Sport, que o Sport já está na Série B. Então tem esses pontos aí para serem definidos, né? Vitória vai permanecer ou não. Agora, o Cantalapedra, que nós estávamos falando dele, ele tem contrato com o Vitória até 27. Metade do ano de 27. Então, se o Vitória cair, ele continua no Vitória. Veio de graça pro clube, é jogador do Vitória. E para mim é uma grata surpresa. Tá? Então tá aprovado aí, parabéns ao Gustavo Vieira e também ao scout do Vitória por ter feito essa contratação, juntamente com a diretoria que errou tanto, né? Quando acerta um ou outro, a gente também tem que dar os créditos. O Baralhas é jogador emprestado, jogador que pertence ao Atlético Goianiense. Acabou o ano, vai ter que voltar, não sei que o Vitória pague, mas paga com que dinheiro? Dificilmente o Baralhas vai ficar. Já o Kaiser não, o Kaiser tem contrato com o Vitória, é jogador do clube, inclusive tá pago, né? O Kaiser tá pago lá junto ao Fortaleza. Vitória conseguiu pagar com aquela venda do João Vitor, se lembra? Então o Kaiser está resolvido. Falar para você da Expertise, consultoria em empréstimos consignados para você que é CLT, tem pelo menos 6 meses de carteira assinada, e para você, servidor público. Entre em contato aqui, ó. Garanta o seu empréstimo. Expertise, consultoria em empréstimos consignados. Quick Stop, funilaria e pintura é na Quick Stop. Meu amigão, tem gente que é chato com carro, né? Que é o carro brilhando e tal, arrumadinho. Melhor lugar de Salvador. Quick Stop. Trabalho impecável da equipe lá do Marcelo Nunes. Comprovadamente. Pode ir lá, que eu garanto. Trabalho bem feito. Valeu? Vamos nessa. Agora falar de Oswaldo. Melhor, primeiro do filho de Oswaldo, né? O Bernardo. Ele assinou o contrato de iniciação com o Vitória. Vai jogar na base, no Sub-11. O Oswaldo postou a foto aí com o filho e também com sua esposa ontem. Então, parabéns. O menino joga, viu? O menino é bom de bola. Muito bom. E falar também de Oswaldo, que já tem 38 anos. Esse ano também tem 38 jogos, né? E 1 gol e 2 assistências. 1.502 minutos em campo. Se você dividir por 90 aí, dá em média 16 jogos jogados na temporada. E aí? O que fazer com Oswaldo quando acabar o seu contrato no final do ano? Renova com salário tranquilo? Ou puxa o Oswaldo para fazer parte da comissão técnica fixa ou participar em algum setor do clube? Qual a sua opinião? Eu vou ser sincero para você.
Como o salário é baixo, chama ele, Oswaldo. Não tá mais como antes. Vamos fechar aqui 50 mil por mês. Cara, tem tanto jogador ruim. Tem tanto jogador aí que só a mão de Deus. O que é que tem que pagar 50 mil, Oswaldo? 50 mil é muito dinheiro, gente. Pra mim, pra você, mas pra um clube, ainda que caia pra Série B. Eu acho que se cair pra Série B ainda é mais útil ainda. Que eu acho que lá ele vai render mais. Mas eu renovaria mais um ano. Ele tem bola ainda pra jogar, pô. Teve alguns jogos que ele foi muito bem. Eu aprovaria. E é querido pela torcida. Nós temos que valorizar isso também. Então, pra mim, tá aprovado. E agora, gente, eu quero falar de Wellington Rato. Porque esse é uma bomba pro Vitória resolver. Mas antes falar da Novon. Porque na Novon você encontra airfryers de altíssima qualidade. Meu amigo, você precisa conhecer as airfryers. Vou colocar na tela de 12 litros e de 4 litros e meio. Top! Você que gosta aí de fazer uma parada diferente na cozinha, vale muito a pena. E você encontra na Shopee, na Amazon e também no Mercado Livre. Valeu? Vamos falar agora do Wellington Rato. Esse é um caso complicado porque depende muito do Goiás subir para a primeira divisão. O jogador pertence ao Vitória. Vitória comprou, se comprometeu a pagar 5 milhões ao São Paulo. Jogador de 34 anos. Só que ele não rendeu aqui, é marrento. O Goiás falou, eu quero. Foi pro Goiás, lá é reserva, não é titular do Goiás. Jogador não entrega mais dentro de campo. O Vitória paga a metade do salário, o Goiás paga a outra metade. Vitória já pagou o São Paulo 2 milhões e meio. Não vou falar números exatos, tá? Vitória pagou uma parte, vamos colocar assim, ao São Paulo. E teria outra parte que quem ia arcar, ou vai arcar, ou pode arcar, é o Goiás. Mas tudo isso está condicionado ao Goiás subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Se subir, ele vai ficar com o jogador, vai pagar o que falta ao São Paulo e vai assumir o salário. Essa é a negociação com o Wellington Rato. Só que o Goiás vinha fazendo um campeonato seguro. Agora perdeu em casa, salvo engano, para o CRB. Está em segundo. É verdade. Com 51 pontos. Mas o sétimo tem 48 pontos, que é o Remo. E a distância do segundo, que é o Goiás, para o sétimo, que é o Remo, são 3 pontos. O Goiás está oscilando. Torcida tá na bronca. E dos 7 clubes, 4 sobem, 3 vão ficar de fora. Se subir, bacana. Se não subir, essa trolha volta. Essa bomba volta pro Vitória. Eis que teremos um grande problema. Então, amigos, se estamos aqui na torcida pro Vitória ficar, torcemos também pro Goiás subir. Porque já não bastasse tantos problemas financeiros que o Vitória tem, pode ter que assumir mais esse. Pepino dos grandes. Esse é pepino dos grandes. Diferente, por exemplo, do Gabriel Vasconcelos. Não deu certo, foi emprestado, tá bem. Tomara que o Vitória permaneça para ele voltar e assumir a titularidade. Aliás, tem muita gente que prefere hoje ver o Gabriel Vasconcelos no gol do Vitória do que o próprio Lucas Arcanjo. Tô mentindo? Comente aqui. Não tô mentindo. A verdade. Eu acompanho muito, gente. O pessoal não fica olhando Twitter. Que Twitter é terra do ódio. É complicado, velho. Mas aqui, ó, Instagram, YouTube, eu acompanho a rede social. E eu vejo as críticas contra Arcanjo.
E todo mundo dizendo, não, o Gabriel tá bem e tal. É ou não é verdade? É isso que acontece. Vilas Embalagens, passe na Vilas, 15% de desconto em toda loja em Lauro de Freitas. Procura o gerente, rapaz. Fala que você viu aqui no Resenha do Leão. Rei das Borrachas, Rua Barão de Cotegipe, na calçada. Tudo em artefatos de borracha. Pensou em borracha? Vai lá. Rei das Borrachas, procure Narciso, meu amigo. Valeu? Tamo junto, gente. Muito obrigado por acompanhar aqui mais um vídeo, mais um café com o Leão terminando neste sábado. Um abraço. B3 Studios. Você que trabalha com digital, é o melhor estúdio para você gravar o seu podcast, gravar a sua sessão de fotos profissionais, gravar um videoclipe. B3 Studios, procura meu amigo Aristóteles. Lá você vai ter uma experiência muito bacana com o digital. Valeu? Vamos nessa. Vai para os Estados Unidos? Então você vai precisar de visto americano. E para isso eu vou te indicar Vinícius Espínola, consultoria em vistos americanos.